Ela diz: Rui, desculpem discordar, mas se a urna eletrônica é tão fácil da burguesia fraudar, não teria sido mais fácil para a burguesia ter fraudado em 2014 em prol de Aécio? Eles não teriam cortado o caminho para o golpe? E também, no mesmo sentido, tem a pergunta da Malu da Flon. O PT fraudou 4 eleições para ganhar ou a burguesia achou que o PT tinha de ganhar? Então, vejamos o seguinte. Ó. Eu já expliquei isso aí, mas vou explicar de novo porque é importante, que é o seguinte. Não há nenhum artifício numa situação política que você possa fazer sem que as condições estejam dadas para você fazer isso aí. Né? Primeira coisa é isso. Por exemplo, o Bolsonaro, evidentemente, gostaria de dar um golpe de Estado, fechar o STF, por exemplo, que está enchendo o saco dele. Então por que ele não fecha? O Exército não está do lado dele, mas nem ele nem o Exército têm confiança de que eles possam fazer isso daí impunemente. Quer dizer, as ações políticas, quaisquer que elas sejam, dependem de condições, não é um problema de vontade de ninguém. Né? Primeira questão é essa daí. Então, por exemplo, se você vai fazer o negócio, você não pode, porque se fosse assim que você faz a hora que você quer, você teria um sistema que só ganharia, sei lá, 2 ou 3 partidos e isso daí acabaria desmoronando. A fraude ela tem que ser feita de uma maneira, né, que permita que a coisa passe. Né? Então, veja bem, a primeira eleição do Lula, a burguesia aceitou tranquilamente. A burguesia olhou a situação e falou assim, agora o Lula tem que ganhar a eleição. Se o PSDB ganhar, o país não aguenta. O que eles fizeram? Procuraram o Lula, indicaram o ministro das Finanças, o presidente do Banco Central, colocaram como vice do Lula um direitista, quer dizer, rodearam o Lula de vários mecanismos de segurança para que ele pudesse governar. Então, quer dizer, a política, eles poderiam fraudar a eleição? Poderiam, mas eles achavam que não era uma boa política fraudar a eleição. Né? Depois que o PT ganhou a eleição, o PT ele fez uma aliança com vários setores da burguesia. Então, quer dizer, você vai fraudar a eleição, você precisa ter uma certa margem, fraudar a eleição presidencial, né? Você precisa ter uma certa margem de consenso na burguesia de que você vai fraudar a eleição. Esse consenso já não existia mais. Outra coisa, 2014, o PT ganhou apertado a eleição. Quem que garante que em todas as eleições que o PT concorreu não houve fraude? Quer ver uma coisa interessante é o seguinte, nenhuma das eleições que o PT ganhou, a eleição foi definida no primeiro turno. Qual que é a interpretação que a gente tem? Que o PT não tinha popularidade? Não. Se você ganha no primeiro turno, a sua autoridade política cresce muito. E você fica mais difícil de controlar. Então, eu, por exemplo, acho que houve, sim, um esforço da burguesia e possivelmente até fraude para evitar que a eleição fosse definida no primeiro turno. Ninguém sabe o que aconteceu, mas nós temos que levar em consideração determinada realidade. Não é assim, vou fraudar aqui agora e vou fraudar, papapá. Às vezes a burguesia não tem as condições para fraudar, não tem unidade interna. Se você fizer uma fraude, veja bem, veja o risco da coisa, você faz uma fraude, e aí um setor que sabe que você está fraudando, que não é o PT, denuncia essa fraude, imaginou o tamanho da crise? Então, quer dizer, você pode fraudar, mas você tem que levar em consideração a situação política. Por exemplo, aqui a burguesia não quer que o Lula ganhe a eleição e pretende, se possível, derrotar o Bolsonaro.
é um cenário ideal para fraude, vamos falar que é verdade.